Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e hoje estamos realizando a APROCIM do dia 13 de outubro de 2025. A APROCIM, que é uma técnica energética grupal, patrocinado pela ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? A APROCIM se iniciou às 18h50 e vai até às 20 horas e 5 minutos. Ela é realizada em nossa sede em Jundiaí, São Paulo, e realizada remotamente, né? As pessoas realizam em casa. Eu estou no meu escritório, né? Não deixe, né, de compartilhar, comentar e nos seguir, né, para podermos levar esse trabalho e termos mais engajamento, né? Se você quiser saber mais sobre o que é a APROCIM, dê pause, entre aqui através desse QR Code, entre na nossa lojinha Evolua App e você vai ter mais informações sobre o que é a APROCIM. Você também pode comprar o nosso livro através desse QR Code, Assistência Energética Planetária APROCIM, né? E você poderá, depois de estudar este livro, ter a sua APROCIM na sua denominação, com seus amigos, no dia que você quiser, né? Estamos realizando a videoconferência, estou aguardando os demais aproximadores entrarem, né? Para fazermos os relatos, né? Estamos na última fase. Para fazermos os relatos, se houve clarividência, é claro, audiência, né? Se você quiser, entre naquele QR Code, deixa eu mostrar novamente. Nós temos mais de 55 cursos sobre conscienciologia, clarividência, séries de vidas, saída do corpo e tantos outros assuntos muito interessantes e atuais. Tá bom? Só um instante, estou aguardando os demais entrarem e inscreva, curta, comente e compartilhe. Só um instante. Ok, nesse instante nós vamos dar continuidade aqui. A Tânia, que está em Jundiaí, São Paulo, vai pegar os relatos do pessoal, os aproximadores de lá, e depois eu e os demais vão trazer os nossos relatos. Tânia, Olá, Carlos. Boa noite a todos. boa noite. Vou passar aqui os relatos. Fiz uma boa preparação. Depois apliquei o arco voltaico na Zaide, ao mesmo tempo eu recebi a da Silvia. Aplicando na Zaide, enviei as melhores energias, que ela melhore, né, das dores aí, de tudo mais, né, dos piripaque aí, né, Zaide? Que enviei as melhores energias que o Amparo, né, levasse para ela aquilo que fosse melhor. Recebendo da Silvia, eu senti assim meu campo expandir bastante, me senti super bem. E aplicando na Silvia, enviei também energias de paz, harmonia, serenidade para toda a família, né? Silvia, não só para a Silvia, mas para todo o grupo local, grupo Karma, né? Estão precisando aí, né, Silvia? Então, eu senti assim, minha mão pulsou bastante, senti muita energia e bastante a presença do amparo também, tá? O pilar, eu coloquei os assistidos, né? Todos os assistidos. Ele girava assim, primeiro na cor amarela, mas um amarelo bonito, claro, parecia uma luz acesa. Depois ele foi se tornando dourado, ficou um pilar dourado tão bonito, tão assim, sabe, reluzente mesmo, e ficou assim durante todo o tempo. Na UFIEXS grupal, estava tudo muito lotado, novamente aquela UFIEXS em céu aberto, com muitos assistidos, e várias equipes ali trabalhando. Das energias, eu senti banhos energéticos, chuveirada, né, energética, quando eu me conectei com a central das energias. Das verdades, eu fiquei muito grata, né, pelas verdades que estão vindo, que olha, não para mais de vir tanta verdade, tanta coisa, e muitas já, a gente já está percebendo que a justiça está caminhando junto aí com as verdades que estão vindo à tona. Dos evoluciólogos, eu vi assim, bonito, um local assim também parecia um campo, e vários iogues estavam ali sentados. Mas não esses iogues que usam esses manto, né, cor de laranja e tudo mais. Era as vestes daqueles
Lá, como a gente vê quando aparece Buda, quando aparece toda aquela turma, aqueles cabelos, né, que eles usam diferente, uma energia assim, uma calmia, uma energia ótima. Aproveitei, né, essa energia e exteriorizei bastante, né, para as outras centrais. E depois da serenosfera, pedi, né, muita serenidade para todos nesse mundo aqui que está meio maluco. No Bolsão, fase 5, parte um, exteriorizei para o quadrante, países e pessoas em conflitos, para o planeta, muita paz, amor, harmonia entre os governantes, entre os povos, e para o Brasil e o seu sistema político, que está precisando de muita luz, muita luz, muita luz, muita luz, para afastar essa escuridão aí. E me senti muito grata mesmo, porque a gente tem pedido bastante pela paz, pelos reféns que foram liberados, né? E pelo jeito, né? Pelo fim, né? Dessa guerra aí, e que haja paz mesmo no mundo, e que isso possa acontecer no Brasil, que os reféns que estão aqui presos, que também todos possam ser liberados, que todos recebam essa liberdade. Eu ouvi muitos estalos, assim, bastante gente caminhando, era interessante, eu ouvia passos, ouvia murmúrios, e a pantera andava, ela andava atrás de todos nós aqui, depois ela veio, se aproximou, ficou aqui do lado da cadeira, ficou deitadinha até o final. Para mim, o Bolsonaro demorou muito para passar, muito mesmo. Aí entrou o projeto SETA, Bolsão parte 2, né? Exteriorizei energia para o Walter, para a Virgínia, e, assim, pedi o melhor para eles. Senti, quando descia o... Por que que eu esqueço, né? Toda vez que eu vou falar do tubo vibracional, olá lá, eu senti o tubo vibracional descendo, né? Na cabeça de todos os aproximadores, os que estão presentes, os que não estão, do Walter, da Virgínia, dos que já passaram pelo projeto SETA. Eu senti muito esse tubo hoje vibracional e senti excelentes energias. E fiquei exteriorizando, pude perceber uma grande movimentação aqui, nesse momento, e senti essa energia também. Fiquei exteriorizando até o final do bolsão, fiz uma boa desassim, estou bem e muito grata. Gratidão aí. Uma boa semana a todos. Saide? Oi, boa noite a todos. Eu também cheguei cedo, já senti o campo bem com muita energia e eu estava bem também. Aí eu vibrei as melhores energias para todos, para, para meu quadrante, para minha oficina, os pedidos da noite e, e me senti muito bem. Estou bem e muito grata por estar aqui. Boa noite a todos, uma ótima semana. Olá, boa noite. Logo no início, eu fiz a mobilização das energias com facilidade na preparação. Aí, logo em seguida, eu recebi o arco do Toninho, percebi muito forte automaticamente a minha cabeça cresceu muito e teve muita expansão. Aplicando, eu percebi também o amparo juntamente comigo e as melhores energias. Durante toda a atividade, eu percebi muita exteriorização, muita ectoplasmia, muita assistência, balonamento. Eu ia e voltava em alguns momentos. Na fase 5, parte 2 da fase 5, eu concentrei bastante no Dr. Walter, na Virgínia, na residência deles.
no meu grupo Karma. Eu achei que demorou para passar bastante a fase 5, mas eu estava bem desconhecida. E fiz uma boa desassimilação e terminei bem. Obrigada a todos e uma boa semana. Boa noite a todos. No início, estava muito bom, o campo estava bem tranquilo, uma energia muito forte. E no arco voltaico, primeiro eu apliquei na Berê, procurei mandar as melhores energias para ela, e conforme eu estava aplicando, senti minhas mãos aquecer bastante. E quando eu recebi dela, senti uma energia muito fraterna, muito boa, e penetrando por todo o corpo. Só tenho que agradecer. E no pilar, procurei relembrar dos pedidos da noite e senti muita energia. O pilar girou bem rápido. E as outras fases eu só exteriorizei. Estou bem. Boa noite a todos e obrigado. Boa noite a todos. Na fase 1 foi tudo ok, o campo já estava bem montado. Na fase 2, aplicando na Tânia, que estava aplicando na Zaide, as minhas mãos esquentaram bastante e eu senti assim que vinha muita energia do campo. Não sei se era o nosso campo ali, atrás de mim, eu tinha a impressão que vinha muita energia. Então, nós três, eu sei que recebemos bastante energia. Me senti muito bem. Recebendo da Tânia, me senti muito bem também, uma energia muito amorosa, grata, Tânia. Na fase 3, eu coloquei os pedidos da noite, em especial um pedido particular para o meu grupo Karma, e eu achei interessante assim que, desde o projeto SETA, eu tenho percebido mais intuições. E em relação a esse problema, vamos dizer assim, foi muito forte esses dias sobre o que fazer, que seria nada, fica quieta no seu canto, deixa a coisa fluir, e sobre o que não fazer, né? E tem sido assim com várias situações, é na hora, sabe? Vem aquela intuição forte, aí eu tenho que parar e tentar entender o que é, né? Qual é o recado, né? Tipo uma bronquinha. Na fase 4, no FIEX grupal da Procim, um sentimento de gratidão por fazer parte desse grupo. E nas outras eu vi algumas cenas, algumas imagens, situações que eu já vivenciei, e outras eu não sei se eu vivenciei e não lembro, né? Ou se virão, ou se são aleatórias. Fiquei muito desconhecida. Na fase 5, parte 1, eu coloquei novamente os pedidos à noite, exteriorizei para a minha oficina, que é a saúde de Jundiaí, para o meu quadrante, América do Sul e Antártida, para o planeta como um todo. E no final da primeira parte, eu vi uma imagem de uma viela, uma escadaria de pedra, e as laterais eram pedra também bem estreitinhas. Mas foi só isso, não vi mais nada. Na parte 2, da fase 5, eu percebi muita assistência para o Walter e para a Virgínia, eu exteriorizei bastante, percebi que eles estavam recebendo também muita assistência. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Eu senti que eu fui muito assistida holossomaticamente o tempo todo, não só nessa parte 2, mas o tempo todo da Aproxim. E eu também exteriorizei bastante energia o tempo todo. Que mais? Em algum momento, eu pus até no final aqui, porque eu não lembro quando foi. Eu vi luzes verdes muito fortes em flash. Eu até abri os olhos para ver se tinha alguma coisa que era muito forte.
Fiz uma boa desafio, estou muito bem, grata a todos e boa semana. Aqui acabou, Carlos. Ah, tá joia, então. Obrigado aos nossos aproximadores. Nós vamos dar continuidade aqui. Quem entrou primeiro foi a Silvana. Silvana, pode trazer seus relatos? Olá, pessoal, boa noite a Boa todos. noite. Na fase 1, eu tentei me conectar no aproximário, né? Eu senti já o campo bem formado, eu entrei já num balonamento, exteriorizando bastante energias, impulsos, e isso foi uma constante durante toda a Aproxime, muita exteriorização, e ele saía como ondas, né, do meu umbilical chakra. Essa fase me pareceu bastante longa. Na fase 2, fiz a primeira autoaplicação do arco, né? Me senti bastante bem. E depois eu exteriorizei para o Walter e para a Virginia. Na fase 3, me vieram os assistidos da noite, algumas pessoas do meu grupo Carbon, que eu não havia colocado para receber assistência, começaram a aparecer também nessa fase. Na fase 4 foi bastante interessante, porque já na UFIEX grupal eu comecei a bocejar e lacrimejar. E essas energias saíam em círculos, né? Das minhas mãos, do meu chakra básico e umbilical durante todas as fases. Eu ia sentindo todas elas e bocejando, lacrimejando e exteriorizando energias em círculo. Na fase 5, a parte 1, eu trouxe as pessoas de novo para serem assistidos, os assistidos da noite, né? Enviei energias ao planeta, à minha oficina, ao meu quadrante. Essa fase me pareceu bastante longa e eu continuei ali exteriorizando e muitas pessoas aparecendo para receber assistência. Na fase, eu entrei no SETA, mas eu já apaguei. Eu tive uma sensação de receber bastante assistência, porque eu só retornei com a chamada da fase 6 para desassim. Eu fiz uma boa desassim, estou me sentindo bastante bem. Agradeço a todos por poder participar e uma excelente semana a todos. Opa, Rosane, pode trazer seus relatos? Está chovendo forte aqui agora. Oi, boa noite a todos. Passou bastante rápido hoje a Procim para mim, todas as fases, com exceção da fase 5, né? Eu tive muita descoincidência desde o começo, né? Mas comecei bem hoje, eu me preparei bem antes, né? Com relação às conexões, nenhuma para percepção, né? De evidência remota, de clarividência, nada, né? Só senti realmente que tinham muitos assistidos. E com relação à parte, a fase 5, a parte 1, bolsão, né? Tinham muitos assistidos, né? Como eu já referi, entre Consciência e Consciex, era assim, era uma grande movimentação energética, né? E eu exteriorizei para todos aqueles que mandam os nomes, né? Para todos aqueles que estão no campo também, para a professora Virginia, para o professor Walter, né? E com relação ao que a Tânia falou dos iogues, né? Casualmente hoje eu qualifiquei a minha assistência com alguns exercícios, né, do budismo tibetano, né? Talvez tenha sido isso que tu tenha se conectado também, né? E com relação à fase, ao bolsão também, a Silvana me veio muito, né, na mente. Bastante, né? Exteriorizei bastante energia para ti, Silvana. Mas tinha uma concierge, né? Creio que seja da tua família, né? Bem próxima a você, que estava precisando muito de energia, tá?
e fiz uma boa desassimilação, estou muito bem, né? E mais uma vez é um prazer estar com todos vocês. Eu acho que cada vez o nosso grupo está mais coeso e mais forte, né? Então é bom estar junto com vocês nessa caminhada. Boa semana para todos e muito obrigada. Obrigado, Rosane. Ótima semana para vocês, melhores energias. André, é a sua vez. Oi, boa noite para todos. Boa noite. Já passou já os que estão no aproximário? Entrei meio atrasada. É, na fase um, é, eu, eu vi assim o couro de uma onça, daí assim a parte do corpo dela, assim, e depois eu vi ela, era uma onça e ela era aquelas rajadas meia, aquelas pintadas mesmo. No arco eu fiz a autoaplicação e me veio para exteriorizar para o professor Walter também e a professora Virgínia. E eu exteriorizando para eles, eu me vi lá na casa deles e eu exteriorizava, mas a hora que mudou para a fase 3 eu não conseguia sair daquele holopensene. Então eu pensei, é, que era para mim ficar mesmo, então vamos ficar até é, os amparadores falar que já pode desassimilar. Aí então eu fiquei lá exteriorizando e a fase do pilar pulou, porque eu me via presa lá, exteriorizando. Então, a parte do pilar pulou, aí eu fiz a desassimilação e já entrou a fase 4 da UFIEX. Aí as fases passaram. Quando entrou a fase 4, aqui no meu telhado, dois gatos começou a brigar, mas depois eles pararam, mas eles gritavam. E em uma das fases que eu não lembro qual, eu estava deitada e saiu de dentro de mim uma moça com um vestido comprido e ela segurava alguma coisa na mão, mas saiu de dentro de mim, não sei explicar esta cena. Depois, nos evoluciólogos, me veio uma multidão e eles faziam tchau. Mas aí eu olhei bem essas pessoas e um olho delas era aberto, o outro olho era como se fosse colado. Então eles ficavam só com um olho aberto e o outro olho colado. E eles estavam todos iguais assim. Todas essas pessoas igual, com um olho só aberto e o outro colado. Depois eles fizeram joia e viraram de costa e saíram andando. Na fase 5, eu exteriorizei para os assistidos da noite, né? Para minha oficina, para o meu quadrante, para o Oriente Médio. E também nas fases das centrais, eu levei uns puxãozinhos de orelha, sabe? Porque assim, exemplo, eu ando desperdiçando um pouco o meu tempo, sabe? Assim, coisas que eu não fazia, às vezes vendo coisas assim de artista, sabe? Perdendo um tempo vendo roupa no celular. Então eu não andava mais fazendo isso, mas aí eu andei fazendo e recebi uns puxãozinhos de orelha, assim, para não desperdiçar esses tempinhos nessas coisas fúteis, assim, sabe? Então, eu recebi bastante conselho e porque, né, afinal a gente às vezes é engolida, né, um pouco pelo holopensene assim da casa.
E também a gente, faz parte, porque a gente está tentando também se equilibrar num planeta totalmente desequilibrado, né? E exteriorizei também para minha família nuclear, mas foi um puxão de orelha com diplomacia. E no projeto SETA, eu vi a professora Virgínia com o professor Walter no aproximaram numa cama, um do lado do outro, mas primeiro estava a professora Virgínia, depois ele do lado. E havia assim um túnel que às vezes fazia com que fizesse assim, afastasse e juntasse um pouquinho a, as camas. E depois eles ficaram de pé, os dois, e surgiu uma pirâmide. Ela era. Os dois ficaram dentro dessa pirâmide e ela era roxa metálica, assim, uma cor bonita. E depois eles ficaram, depois dessa pirâmide, eles ficaram assim, um de costa para o outro, encostado às costas, e, e eu vi uma energia roxa também no ar. E boa semana para todos. Boa Boa semana, noite. André. Uma ótima, as melhores Obrigada. energias. Ok. Na fase um estava bem desconhecido, né? Muita ectoplasmia, senti o campo no meu aproximar ali muito bem formado. E eu pensei muito sobre reurbanização extrafísica, né? Pensei no conceito, eu tenho estudado. E tive estados vibracionais bem fáceis, bem tranquilos, muita energia. Na fase 2 a descoincidência, a ectoplasmia, eu vi algumas pessoas e tinha uma mulher que ela estava com um capacete, quando ela tirou, ela estava muito assustada, muito magra, né, em sofrimento. E eu ouvi pessoas falando o nome de uma ministra. Só que quando eu fui anotar, já não lembrava mais, foi algo muito rápido, né? E na fase 3 eu não ouvi o comando do pilar e vi que passou rápido, né? Aquela descoincidência, ectoplasmia, mas passou muito rápido, são 10 minutos, mas passou rápido. Na fase 4 eu ouvi todos os comandos, né? Me conectei em todas as fases, né? Uma sensação muito boa aí de descoincidência. Em alguns momentos eu pensei que eu ia sair do corpo, tive algumas clarividências. E na fase 5, né, coloquei a minha oficina e eu vi toda a fase do certo. Agora estou me sentindo muito bem, muito equilibrado. O pessoal de Jundiaí lembrou de mais alguma coisa? Ó, não é lembrar, né? As sincronicidades que houve Sim. muito, foi a fase 5 que demorou para um monte de gente para passar. Foi mesmo, para mim, inclusive, foi uma delas. E teve a sincronicidade do iogues, né? Dos iogues com a Rosane, né? A Que ela Rosane. comentou também sobre os iogues. E o que mais, vocês lembram? A Silvia. Eu anotei aqui, mas acho que eu pulei a hora que eu fui falar. No final da fase 5, eu ouvi um barulho de ressonância, sabe? Ressonância magnética. Bem no finalzinho. E aí, na hora, assim, eu lembrei de todos os exames que a Natália fazia, que eu acompanhava, e veio aquela sensação ruim, né? E, ao mesmo tempo, ela falando, mãe, já passou isso, não tem nada a ver com os meus exames. E aí acabou. Eu acho que finalizou com isso aqui, algum aparelho, né? É que eu lembrei dela, né? Mas Sim, pode não ser. foi isso. Então, foi isso aqui. Tá joia. O pessoal remoto à distância lembrou de mais alguma coisa? Diga, Silvano. Eu queria falar, eu ouvi um barulho, eu não identifiquei o que era a hora que a Silvia falou agora, mas eu ouvi na fase 4 em alguns momentos, o barulho daquela máquina de ressonância mesmo. Eu não havia feito a ligação. E eu queria falar para a Rosane o seguinte: hoje eu tive um problema na lombar, até por isso não fui ao proximário, né? E
durante a fase 5 e a fase 3, eu não tinha colocado a minha irmã para assistência. E aí ela apareceu pedindo assistência nessas duas fases para mim. Então, eu tenho a impressão que isso que a Rosane sentiu é realmente essa aproximação da minha irmã. Obrigada, viu, Rosane? Pode ser mesmo. Vou falar aqui do curso. A professora Cris não está por perto. Não. Então, aqui, deixa eu colocar o máximo maior aqui. O curso Estado Mundial Cosmoético, que todo mundo está gostando muito, né? Que aconteceu dia 2, dia 9. A terceira aula é dia 16, 23 e 30. Se você quiser se inscrever nesse curso, eu vou colocar o QR Code aqui. Você dá pausa nesse vídeo, lê o QR Code e vai para a nossa lojinha Evoluap, tá? As aulas, elas são ao vivo, né? E são também EAD à distância. Basta você entrar no cursinho e pode fazer à distância. Temos mais de 55 cursos, né? De Conscienciologia. Pessoal, uma ótima semana para todos, tá bom? As melhores energias, um abração. Tchau, tchau.